Só para a gente continuar dando andamento aqui, tem uma parte muito importante que a gente queria trazer para poder auxiliar mesmo nesse trabalho que a gente está fazendo, que é muito importante, parte de coerência doutrinária que eu tinha comentado lá na pauta no início. O Gustavo ele vai trazer isso para a gente, mais adiante o Valtano também vai falar. Bom, boa noite, Fê, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, né? Tá um pouco frio, mas espero que estejam todos bem quentinhos aí. E como o Fê disse, a gente vai trabalhar nesse momento esse ponto que é tão importante para o projeto que a gente está idealizando, né? E se a gente for pensar, a gente está trabalhando diretamente com as obras, né? A gente está trabalhando diretamente com a doutrina espírita. Portanto, esse tema, assim, ele se faz muito importante no momento desse, para a gente saber qual história escolher, para a gente saber que temas trabalhar. Então, eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo isso que a gente vai trazer, certo? Então, pode passar para o próximo slide, por favor? João, obrigado. Então, gente, só para começar, para a gente dar uma aquecida nesse tema, a gente vai pensar um pouco nos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para a gente. Então, vamos voltar um pouco no tempo, vamos para 2000 anos antes de Cristo, vou pedir para o João passar de novo. E a gente vai ver que tudo aquilo que Jesus falou para as pessoas, né, ele não falou apenas para os seus discípulos, ele falava para multidões, né, tudo aquilo que ele falou, toda aquela verdade que ele trazia, tocava o coração de milhares de pessoas, né? E essas pessoas, a maioria delas, pelo menos, absorvia aquilo, absorvia aquela verdade e confiava tanto naquilo que elas simplesmente se deixavam, né, levar para as arenas e se deixavam serem devoradas pelas feras, de tanto que elas confiavam na palavra de Jesus. Né? Em nenhum momento elas negavam aquela verdade que Jesus trazia. E é muito bonito isso, né? Muito, muito bonito. Inclusive, essa imagem ela é retirada, não sei se todos conhecem, né? Do livro Ave Cristo. Também é um livro muito bom. Os livros do Emmanuel, alguns deles, né, os romances em especial, trazem um pouco desse clima, né, do cristianismo primitivo. Já é uma indicação, né? Se alguém quiser fazer alguma história, são livros assim excelentes. Pode passar, por favor, João. E aí, se a gente for caminhando pela história, a gente vai ver que não foi só naquela época de Jesus, não foi só com aquele cristianismo primitivo, mas mesmo na Idade Média, né, nós tivemos vários, vários espíritos que confiavam e traziam aquela verdade de Jesus no coração e se sacrificavam, né? Se a gente pensar em alguns santos católicos, por exemplo, né, que eram espíritos de luz e que basicamente se sacrificavam para manter aquela verdade viva, né? Pode passar, João. Isso. E aqui só fazendo uma pequena digressão, né? A gente está falando de Jesus, mas é muito interessante, não tem como deixar de citar o exemplo do Sócrates. Não sei se vocês conhecem essa pintura, uma pintura bem conhecida do filósofo Sócrates. Ele viveu alguns anos antes de Jesus, né? Algumas centenas de anos, na verdade. E o que acontece aí na história do Sócrates é que ele também tinha um amor pela verdade no coração dele, né? E essa imagem ela retrata o momento em que Sócrates ele prefere beber a cicuta, que era um veneno utilizado para execução pelos atenienses, do que não viver de acordo com a verdade que ele acreditava. Então foram dadas duas opções a ele, né? Ou ele seria condenado à morte, ou então ele iria retirar toda aquela verdade em que ele acreditava, né? E Sócrates, para quem não sabe, é como se fosse um dos missionários, né? Que vieram antes de Jesus para trazer um pouco de moralidade, né? Para a Grécia, por exemplo, que estava tão voltada para o materialismo. Né? E ele foi tão importante que é estudado até hoje. Então, é mais um exemplo
da importância da verdade, né? De como a gente deve cultivar a verdade e defendê-la. Pode passar, João, por favor? E aí, gente, a gente vai tendo vários exemplos, né? Não vou citar muitos mais, de pessoas que vendo Jesus, vendo os ensinamentos de Jesus, se dedicavam até o último momento da vida delas, né? Para defender essa verdade, né? E agora a reflexão que a gente tem que fazer é justamente se nós, né, é claro, já se passaram 2 milênios, né? E será que nós temos carregado essa verdade? Será que nós temos, primeiro, né, identificado a verdade e conseguido separar ela do que é mentira, né? E será que nós temos conseguido carregar essa verdade no nosso coração a ponto de defendê-la como os cristãos antigamente faziam, né? Deixando-se levar para as arenas e deixando-se comer pelas feras, né? Essa é uma pergunta muito interessante da gente se fazer, né? E aí vocês podem refletir. Mas agora a gente vai trazer uma história muito interessante. Pode passar, João, por favor. É uma história contada pelo próprio Jesus. Acho que muitos de vocês devem conhecer essa história. É a parábola, né, do joio e do trigo. Para os mais puritanos, né, do trigo e do joio, porque o trigo ele é plantado primeiro na história. Mas na minha Bíblia também está como a parábola do joio. Então tem vários nomes. Podem escolher o que vocês quiserem. E é bem interessante, né, essa história, e bem correlacionada com o tema que a gente está querendo abordar aqui, porque ela traz justamente esse senso de separação, né, da verdade e da mentira, da impureza que existe em meio à verdade, né? Então, eu vou contar mais ou menos o que acontece nessa parábola. Acredito que todos, como eu já disse, devem conhecê-la, mas só para a gente recapitular, né? Se quiser passar, mais um, João. Acho que é só uma imagem, mas tudo bem. Então, gente, essa parábola contada por Jesus conta a história de um homem, né? Na verdade, Jesus começa assim: o reino de Deus, o reino dos céus, se assemelha a um homem que, depois de plantar trigo, depois de plantar boa semente no seu terreno, ele vai dormir. E à noite aparece o adversário. Jesus coloca justamente nesses termos. Depois a gente vai tentar compreender o que eles significam, né? Mas ele coloca que à noite, enquanto o dono daquela plantação e os servos dormiam, apareceu o adversário e plantou joio naquela plantação junto com o trigo. E aqui só uma explicação, né? O joio, para quem não sabe, é uma erva daninha, mais ou menos uma erva daninha, né? Ele cresce junto com a plantação, no caso o trigo, é muito parecido com o trigo, inclusive, mas não dá para fazer pão com ele, né? Não dá para gerar um alimento com o joio. E além disso, na verdade, ele é tóxico, né? Em altas quantidades. Então o adversário vai lá e planta o joio em meio à plantação de trigo, em meio a sementes, né, de trigo. E aí, depois de um tempo, os servos daquele senhor, né, tomam conta da plantação e tudo mais, eles observam que o joio estava crescendo junto com o trigo. Eles não sabiam que tinha joio ali no meio, né? Eles não conheciam aquela impureza. E tomando conhecimento, então, daquilo, eles vão para o senhor e falam: Senhor, a gente percebeu que tem um joio crescendo ali junto com o trigo, né? O senhor quer que a gente arranque esse joio agora? E aí o senhor fala: olha, deixa eles crescerem juntos, deixa o joio crescer junto com o trigo, e aí quando der a hora da colheita, né, quando eles estiverem já maduros, a gente primeiro tira o joio, arranca ele, joga no fogo, porque ele não serve para nada, né? E a gente pega o trigo, colhe o trigo e armazena ele. E aí acabou a história, gente. É mais ou menos isso, só para a gente lembrar alguns detalhes dela, né?
E o que será que Jesus quis dizer com essa história, né? Se vocês quiserem, depois, existe a interpretação da parábola do joio e do trigo, né? Se vocês forem procurar lá na Bíblia, no Novo Testamento, existe a parábola e depois existe a explicação. Muito interessante para vocês darem uma olhada também, né? Mas o que a gente quer trazer aqui, né, de simbolismo, é que se a gente for pensar no homem que plantou o trigo, né, que estava jogando as sementes boas, quem ele era? Era justamente Jesus. Né? A gente já pode até expandir um pouco para os espíritos bons, para os espíritos iluminados, que, jogando a semente, estão, na verdade, dando recursos. Né? Se a gente for pensar no nosso projeto, né, que é um projeto que envolve literatura, os bons espíritos eles estão trazendo conhecimentos necessários para o nosso adiantamento moral. Né? Então, todo conhecimento que a gente tem dentro da doutrina espírita, que provoca a elevação moral, ele é como se fosse a semente de trigo, né, jogada pelos bons espíritos. Mas, pelo outro lado, né, a gente tem o adversário, que aí, nesse caso, é simbolizado pelos espíritos inferiores. Se quiser, pode voltar a apresentar assim, João. Mas basicamente, existe esse outro lado, né, que é do adversário, que é simbolizado pelos espíritos impuros e que trazem algumas impurezas, né, que são o símbolo do joio, em meio àquelas informações valiosas que nós temos dos bons espíritos. Então, fazendo um resumo, né, vamos lá, vamos fazer um resumo de toda a obra. O que acontece aqui? E é o que a gente está querendo dizer para vocês, né? Dentro da doutrina espírita, nós temos o trigo, que são o conhecimento puro, o conhecimento que bate ali com Kardec, com os ensinamentos de Jesus, e existe, por outro lado, o joio, né? E que são exatamente as impurezas, são aquele conhecimento que, na verdade, nos leva para um caminho errado, né? Digamos assim. E por que estamos falando disso, né? Como eu disse no começo, esse é um projeto que trata diretamente da doutrina espírita, né? Que traz vários aspectos da doutrina espírita. E se a gente não souber diferenciar o que é trigo do que é joio, a gente vai, consequentemente, estar levando o material pobre em conhecimento, né? A gente vai estar levando joio para as nossas crianças comerem. Né? E como a gente viu, o joio ele é uma erva daninha. Ele não sacia a fome, né? Quer dizer, não sacia a sede, né? Das crianças e não tira a fome delas do conhecimento espírita, né? Do conhecimento que nos eleva. Então, esse foi um ponto só para a gente ver, prestar atenção, gente, realmente nisso, porque o joio ele vai estar presente e a gente precisa saber reconhecê-lo, né? A gente precisa saber lidar com ele. Pode passar para o próximo slide, João, por favor? Então, essa reflexão acho que a gente pode tentar fazer, né, individualmente, que a gente pode aprender com essa parábola. Pode passar mais um, por favor, João. E a gente vai ver daqui a pouco, gente, com o Valteno, que muitas vezes os ensinamentos de Kardec ou de Jesus, eles são completamente desvirtuados, né? E, inclusive, a própria lei de amor, que é a maior lei trazida por Jesus, né, o amar ao próximo como a si mesmo, está sendo, de certa forma, desvirtuado em alguns pontos. Né? Existem obras que conseguem contorcer essa lógica e muita gente acaba confundindo, né? Acaba acreditando nisso e toma o joio por trigo. Né? Então, essa minha parte, eu acho que o Valteno agora vai dar continuidade a ela. Oi, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu vou apresentar por aqui os slides. Então, deixa eu só preparar aqui a tela.
Só eu comentar, tá, pessoal, que como a gente teve alguns probleminhas técnicos no meio do caminho, pode ser que a gente atrase um pouquinho mais, tá, do que a gente previu para o final, tá? Mas quem puder acompanhar até o fim, né, a gente pede que permaneça aqui com a gente. Legal. Bom, consegue me ouvir bem aí, Felipe? Então, Sim, seguindo a mesma lógica que o Gustavo trouxe, né? A gente primeiro tem uma mensagem de carinho com a nossa doutrina, reconhecendo ela como um patrimônio da humanidade, algo que veio de Deus para a Terra e que a gente precisa cuidar realmente com muito amor. E os evangelizadores que têm um coração enorme, né? Vamos dizer assim, é o grupo de trabalho que a gente sente realmente uma dedicação, uma devoção à tarefa muito bonita. Ele precisa também conhecer esse aspecto, porque, embora a gente goste muito do nosso contato ali com as crianças, daquele envolvimento, aquele acolhimento, aquele carinho, das historinhas, etc., por trás disso tem uma mensagem forte, importante, que vem da doutrina espírita e que a gente precisa cuidar. Então, se algo pode manchar a doutrina, é do nosso interesse, né? E esse projeto de leitura, esse projeto que visa ter sustentabilidade para o movimento espírita, ele tem raízes conceituais importantes. E é isso que a gente quer trazer agora, de uma maneira simples, de uma maneira leve, mas também trazendo a responsabilidade para o caso. Então, o Gustavo já trouxe, né, essa questão da coerência doutrinária, trouxe a parábola. A parábola do joio e do trigo é interessante porque a gente reconhece aqui uma ação consciente de espíritos tentando desvirtuar a mensagem. Ponto. E isso existe. E aí a gente precisa ficar atento. A mensagem da parábola é vigilância, né? E aí nós temos o seguinte: a mensagem do Cristo também já avisava, falando dos falsos profetas. Ele diz assim: porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Bom, a Mônica conversando comigo, ela falou: poxa, eu não sou escolhido. Então, se seduziria até os escolhidos, imagina a gente. Então, algumas mensagens, elas vêm sorrateiras, como esse inimigo, e elas infiltram na doutrina espírita, infiltram no movimento, na casa espírita, e é passada uma mensagem com problemas. Vamos até elas. E o bacana é que a gente vai trazer alguma coisa. A gente tem algum texto aqui da Viagem Espírita de 1862, onde Kardec fala dos adversários, que existem adversários. Ele também diz que depois de todas as batalhas, ainda tem os inimigos internos. E aí, nós trouxemos do livro do Hermínio Miranda uma coisa interessante, que existe no mundo espiritual inferior uma academia, ou seja, uma universidade, para espíritos inferiores que iriam atuar no movimento espírita. Isso é muito importante. E aí ele diz assim, olha, nessa academia, esses espíritos maus, eles falam de uma maneira bonita, mas perigosa. E diz assim, informa que tem uma academia onde ensinam e fazem suas pregações, evidentemente, em torno do tema central da superação do karma, da grandeza intrínseca do homem, que precisa como que despoluir sua mente do desagradável negativismo do sentimento de culpa, a fim de manifestar-se nele toda a grandeza de Deus, pois o próprio Cristo ensinou que somos deuses. Vejam que palavra rebuscada que ele usou e que lógica bonita que ele colocou, dizendo, olha, o próprio Cristo disse que somos deuses, mas devemos tirar o negativismo do sentimento de culpa. Nós também, na doutrina espírita, não queremos incentivar o sentimento de culpa nem o remorso. Embora nós tenhamos a certeza de que não se levanta sem se arrepender. Mas aí é diferente. Culpa e remorso é diferente de arrependimento. Muito, muito bem. O Hermínio Miranda, inteligentemente, percebe a astúcia do espírito e também o sofisma
ele se enganando a si mesmo, e ele diz assim, olha, sua filosofia, quer dizer, a filosofia desse espírito, contudo, não nos impressiona de maneira que ele desejaria, pois vemos por trás dela o negro vulto do desespero ante a enormidade das faltas cometidas. Ou seja, porque esse espírito tinha muitos erros, muita culpa, ele queria apagar, como se limpasse, como se fosse possível apagar, né? Então, é por isso que há essa manobra de palavras. E aí, ele fala de muitas outras coisas, nós vamos pular, porque não vem ao ponto hoje, mas aí agora nós vamos ilustrar. Olha que interessante. Então, eu chamo todos vocês a uma reflexão importante. Qual é, e eu vou ouvir agora de vocês, qual é a mensagem mais importante que Jesus deixou para a humanidade? Ninguém sabe? Nem escrever no chat? O amor. Oi, boa noite. Boa noite. O amor ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos aqui já evangelizam, né? Já sabem essa mensagem. Tá ótimo. Obrigado. Muito obrigado. E então, se essa é a mensagem mais importante, olha que interessante. A mensagem de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. E aqui nós vamos falar o seguinte. Nós não estamos criticando um médium, um espírito, quem quer que seja. Nós estamos trabalhando a ideia. E nós amamos esses trabalhadores que têm feito muitas coisas em benefício da doutrina espírita. Mas, se aparece alguma coisa que não está de acordo com Jesus, nem com Kardec, nós precisamos trabalhar, né? E é isso que a gente está fazendo agora. Mas a gente resolveu trabalhar ideias, e não a mensagem de alguém, um livro de alguém. Muito bem. Um ponto importante é a supervalorização da mensagem do alto amor. Nós sabemos que precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar do nosso espírito, precisamos ter amor pela vida que a gente recebeu de Deus e cuidar dela. Isso é importante. Mas existe uma nuance diferente. Então, espíritos superiores falam desse cuidado conosco e falam com propriedade. Mas, no movimento espírita, há uma nuance que a gente tem que trabalhar. E é uma supervalorização do alto amor. Vamos lá. A pessoa diz assim, eu preciso amar a mim mesmo primeiro para depois amar o outro. Eu não vi nenhum espírito elevado escrever isso. Nenhum espírito elevado. Então, ele obviamente não escreveria, porque essa mensagem não é concordante com os espíritos. Às vezes, o espírito pode ter falado de alto amor e as pessoas levam para outro lado. Mas vamos lá. Conceito de amor. Livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pegar as palavras de Jesus primeiro. Porque ele diz lá na Fora da Caridade não há salvação que nós devemos cuidar das necessidades básicas das pessoas, como fome, comida, sede, bebida, né? O teto, a roupa, enfim, a doença. São necessidades básicas que nós precisamos atender. O amor está nisso, em cuidar do outro como eu sei o que eu preciso para mim e eu sei que o outro também precisa de casa, de comida, de bebida. E essa é a mensagem de empatia que o amor gera. Mas vamos prosseguir. Isso aqui é o básico. Vamos prosseguir. O dever. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Vou repetir. Ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, o Evangelho diz que esse amor é um amor de amar primeiro o outro e não primeiro a si. Essa nuance a gente tem que tratar. Continuando, ele diz, homem de bem, o seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário,
calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Muito bem. Aqui também fica claro que, primeiro, a gente tem que amar o outro e pensar no outro. Antes da gente ler essa mensagem de André Luiz, a gente lembra do próprio Cristo. Quando ele está na Terra e ele vai se despedir de todos, a mensagem dele é muito linda, porque ele está lá, depois de ter vivido 3 anos com as pessoas, com aqueles discípulos, ele vê a tristeza de todos eles, porque ele está dizendo, olha, vão me matar, vão me levar embora, vocês vão ficar sozinhos. E eles estão tristes. E ele diz, não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do Pai. E ele vai e faz um sermão de amigo. E ele diz, olha, imagina que você vai embora, gente, e você vai deixar seus filhos, e você quer deixar a mensagem mais importante da sua vida. E aquele momento você está indo embora, você sabe que você vai morrer, e você quer deixar a mensagem. E Jesus fala, um mandamento eu vos deixo, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Ele não repete amar o próximo como a si mesmo. Ele dá uma ênfase na maneira como ele está fazendo para a gente prestar atenção. E aí, para que as pessoas não tivessem dúvida, ele diz assim, e não há amor maior do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Gente, isso encerra a questão do alto amor, né? E do que Jesus ensinou. Ele coloca com clareza que é um amor tão grande, que é capaz de dar a própria vida pelas pessoas, pelos amigos. Esse é o ponto que a gente queria trazer. E aí você vai ver outros espíritos elevados, vai ver mensagens também na Joana de Ângeles, também no Emmanuel, mas eu trouxe uma de André Luiz bem interessante, que fala 10 maneiras de amar a nós mesmos. Olha como é a visão de um espírito, uma mensagem elevada. Disciplinar os próprios impulsos, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos, atender os bons conselhos que traçamos para os outros, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas, evitar as conversações inúteis, receber o sofrimento, o processo de nossa educação, calar diante da ofensa retribuindo o mal com o bem, ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. É uma mensagem que ela é forte para a pessoa. Ela tem que entrar na linha e trabalhar muito bem na disciplina. Isso se ela se amar. Porque se ela fizer isso, ela vai ser feliz. E é isso que Deus quer e é isso que os bons espíritos querem. Agora, a mensagem do alto amor que você vai encontrar na internet e na moda das pessoas, que falam, não, primeiro você tem que amar você, tem que cuidar do seu bem-estar, você não tem que aceitar todas essas coisas. É uma mensagem de rebeldia, que gera separação nos casais, nos casamentos, que gera discussões, e a pessoa quer sempre defender o seu terreno, o seu bem-estar e a sua condição. No Espiritismo, nós não podemos deixar esse joio entrar. A mensagem de Jesus foi muito clara sobre amar a nós mesmos. Quando nós trouxermos esses livros para as crianças, nós devemos pensar sempre e avaliar. É por isso até que escolhemos os livros que vêm da obra do Chico, que era um médium irrepreensível, né? E ainda assim, nós podemos achar equívocos e temos que estar atentos sempre. Mas do Chico a gente sabe que tem mais segurança pela vida dele e por tudo que nós já estudamos sobre os livros dele. Prosseguindo, para que a gente veja a gravidade da questão e que tem tudo a ver com a evangelização de cada um de nós, que a gente faz com as crianças e conosco, existe um outro que fala do relaxamento do processo de autoconhecimento e transformação moral. Puxa vida, a coisa mais importante que nós temos que fazer é ajudar as crianças a se renovarem. E aí vem uma mensagem de espíritos teoricamente evoluídos que vão falando para você relaxar. Olha o que essas mensagens dizem. Não seja muito severo com você.
Descobrir suas qualidades é a rota da transformação. Precisamos fazer as pazes com as nossas imperfeições. Evite frases, não posso falhar. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Muito bem. Quem quiser escrever no chat, escreve. Mas vamos ver o que a doutrina espírita diz. Sobre a frase, não seja muito severo com você. O Evangelho, segundo o Espiritismo, traz: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Não tem discussão. Descobrir suas qualidades é a rota da transformação. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Quer dizer, a mensagem errada é descobrir, que a gente está mandando a gente descobrir as qualidades. Às vezes é até bom você saber que está acertando, né? Isso é bom. Mas não é o ponto da gente ressaltar isso. Ele fala, examina os defeitos, não as qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Porque se a gente falar assim, poxa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço melhor que o outro, isso é orgulho. E a gente precisa ser humilde. Mesmo quando a gente está indo bem, a gente tem que pensar, olha, tenho muito a aprender, como Sócrates, só sei que nada sei. Mais uma. Precisamos fazer as pazes com as nossas imperfeições. Essa é uma mensagem que fala para você, dá uma relaxada. Caramba, aceita como você é, as suas imperfeições. Mas Emmanuel traz, por exemplo, uma coisa que Paulo trazia. Lutemos contra nossas imperfeições morais. Sejamos bons combatentes. O capítulo é no bom combate. Paulo falava do bom combate, que devemos lutar contra as nossas imperfeições, não fazer as pazes com elas. Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele não queria dizer que a gente iria fazer as cruzadas e matar os povos. Ele queria dizer que nós deveríamos lutar contra o erro que está em nós e que está ao redor. Muito bem. Outra, evite frases não posso falhar, que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso aqui eu acho que fecha esse capítulo, mostrando que a gente tem que fazer esforços para se transformar. E não pode ficar falando, evitar falar que não pode falar. Não posso falhar mesmo. Não posso. Chega de errar. Nós já erramos 2.000 anos, 5.000 anos, sei lá. Nós temos que agora achar o caminho de acerto. Essa é a mensagem de Jesus para a gente. O homem novo. E o homem novo procura acertar mais do que errar. Tem uma outra mensagem que é pior ainda, e essa aqui ele diz assim, não precisamos ser fiéis ao texto de Kardec, precisamos apenas valorizar sua postura. E a pessoa que escreve isso, o espírito que escreve isso, ele está escrevendo uma coisa, dizendo, olha, não valoriza aí o texto do Kardec, não. Mas o texto do Kardec é fenomenal. Ele é claro, preciso, ele pergunta uma vez, aí ele dá a volta, cerca os espíritos superiores por aqui, por ali, faz várias perguntas, os espíritos até dizem, já te respondemos isso. Mas Kardec sabia a resposta, ele só queria que ficasse claro para todo mundo, é didático. E aí, Kardec diz, olha, um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitar essa falta de unidade, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formular a doutrina em todas as suas partes e até nos mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Então, temos que estar muito seguros de que o texto de Kardec está muito preciso e que a gente não pode ser infiel ao texto dele, como diz a mensagem ali. Para a gente encerrar sobre esse capítulo, né, de coerência doutrinária, nós aqui não queremos ser os puritanos que vamos cortar isso, cortar aquilo. Acho que os espíritas têm que ter análise crítica, analisar as coisas, visualizar de uma forma geral, né, o conteúdo das mensagens. Na casa espírita, o mentor espiritual disse isso. Faz sentido?
O médium pode ter atrapalhado na comunicação? Pode. O espírito pode não ter sido um espírito elevado? Pode. Kardec diz que isso vai acontecer com todos os médiums, né? E que nem aquele melhor médium está livre disso. O próprio Chico tem um momento em que ele psicografa, e está no livro Consolador, quem quiser, procura a nota explicativa no final do livro Consolador, onde há uma discussão sobre almas gêmeas. E aí o pessoal da FEB faz uma contestação, dizendo, olha, na doutrina espírita não acredita em almas gêmeas. E Emmanuel diz, tá certo, e houve ali um problema em relação à decodificação do médium. Ponto. Então, tinha um problema na resposta dada. Não estava correta. Isso está na nota do livro Consolador. Ou seja, até o livro do Chico precisa de ser avaliado. Isso vale para todos nós. Olhar com calma. Hoje, por exemplo, eu vi a história do anjo com asa, etc. São pontos que nós vamos parar, vamos pensar. Vale a pena? Não vale? E não é uma coisa para a gente ficar paranoico, mas é uma coisa para a gente ficar ciente e seguro. Temos que fazer a coisa de acordo com a mensagem, né? De acordo com a codificação, que nos ensina como são as coisas, né? E as imagens que nós vamos passar para as crianças, elas devem ser imagens coerentes com a doutrina, sem símbolos e sem outras parafernálias, né, que vão atrapalhando a mensagem. Assim, basicamente, era isso que nós tínhamos para trazer. A gente espera que... Deixa eu descompartilhar aqui. A gente espera que tenha sido produtivo aí, e para o projeto o que a gente vê é que da importância de se analisar o conteúdo, o material que está vindo, né? E que a gente passe. Quando foi feita a escolha do Chico, das obras do Chico, foi para facilitar, né? Porque se a gente abrisse o leque para qualquer obra, aí a gente teria que ficar muito atento em 1 bilhão de outras coisas, né? Não que não vamos ficar também nas do Chico, sempre vamos olhar. Porque, às vezes, a mensagem até está certa, mas será que é adequada àquela faixa etária? O discernimento, a coerência nunca pode faltar para a gente, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Obrigado aí pelo convite para participar desse evento.